Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, 1º de agosto, hoje a igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja, e patrono dos confessores e dos moralistas, aqueles que estudam a teologia moral. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária, e você que me encontra aqui pela primeira vez, sinta-se bem-vindo também. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, joinha, like, comentário, sempre e toda vez, tá bom, meus queridos? Eu quero ainda antes da homilia convidar você, dia 5, 6 e 7, sexta-noite, sábado e domingo em Aparecida, o Encontro Nacional dos Campistas. Você que está comigo há mais tempo, está vendo eu falando muito disso, O Encontro Nacional dos Campistas aberto a todos, tá bom? Você faz a inscrição aí nesse site, a gente se conhece, se encontra lá em Aparecida, tá bom? E na tela também aparece aí para você quanta gente boa vai estar participando lá. Vai ser tudo transmitido pela TV Evangelizar, mas é em local fechado, por isso a inscrição que precisa ser feita nesse site, o www.eusoucampista.com.br. Eu vou presidir a missa lá na sexta-noite, tenho pregação no domingo de manhã, no sábado de manhã também eu tenho um momento lá de oração, de condução, no sábado à noite também, e toda essa gente boa aí que está aparecendo na tela que vai estar lá conosco, tá certo? Então, e aproveita a ocasião, para peregrinar até Aparecida, a casa da nossa padroeira, a casa de Nossa Senhora, nossa mãe. Vamos ao Evangelho de hoje. Hoje a igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é a sequência do evangelho do sábado, onde está narrado lá o banquete de Herodes com a morte de João Batista. Então aí começa o evangelho de hoje. O domingo pula, porque o domingo são evangelhos maiores, mais centrais. Essa leitura corrente a gente faz de segunda a sábado, Então, esse evangelho começou no sábado. E hoje, então, diz lá que João Batista foi degolado, seus discípulos buscaram seu corpo e foram contar a Jesus. E aí começa o evangelho de hoje. Quando Jesus soube disso, da morte de João Batista, ele vai de barco para um lugar deserto e afastado. E ali, num lugar deserto, afastado, com pessoas pobres, doentes, vai acontecer também um banquete. Não o banquete dos ricos, dos poderosos, do palácio, o banquete do pecado, da depravação, do álcool, do adultério, mas agora um banquete com os mais pobres, com os mais necessitados. Tanto que quando Jesus vê o povo que veio até ele, ele sentiu compaixão. Gente, tem gente que só de olhar dá dó, não é isso? Então vai vendo o tipo do povo que está aqui ao redor de Jesus. Não é que ele sentiu compaixão depois que as pessoas abriram o coração e falou assim: nossa, mas eu nem imaginava que você sofria tanto. Não, só de ver, Jesus já sentiu compaixão. Jesus que está com os últimos, com aqueles que só de ver a gente sente compaixão, ou pelo menos deveria sentir compaixão, porque tem muitas pessoas que só de ver é de sentir compaixão, mas tem gente que às vezes é tão religiosa e para as mesmas pessoas só de ver sente raiva, asco, preconceito, nojo e tantas outras coisas. Jesus sentiu compaixão dessa multidão, como ovelha sem pastor, que vem até ele. E aqui vai acontecer então um banquete. Aqui ninguém morre, mas todos são curados, alimentados e satisfeitos. É o banquete da vida, um banquete da Eucaristia.
que começa pelo coração de Jesus. Jesus sentiu compaixão de uma multidão que foi até ele pedir bênção, pedir cura, pedir um toque, de uma multidão que foi ali ouvir palavras que nunca tinham escutado e que de algum modo organizava a cabeça e o coração deles para eles continuarem vivendo aquela vida de luta e difícil que eles tinham. E Jesus então oferece o pão da palavra, o pão do evangelho no primeiro momento. E depois Jesus dá a saúde física, sentiu compaixão por eles, curou os que estavam doentes. E aí então os discípulos estão assistindo isso, estão vendo tudo isso. E se aproximam de Jesus, e que interessante, eles não vão interceder por ninguém, eles vão pedir algo. Senhor, é deserto, hora adiantada, manda embora, e aí cada um se vira, O Senhor estendeu demais a homilia aí, olha aí, passou da hora, que cada um vá comprar sua própria comida e nos povoados. E Jesus olhou e falou, não, eles não precisam ir embora. E aí, Verde Palmeiras, dai-lhes vós mesmos de comer. Não é como assim, cada um que se vire. Não, dai-lhes vós mesmos de comer. E aí os discípulos vão dizer, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Quer dizer, os discípulos ainda não entenderam que a solução é a presença de Jesus e a soma do que eles têm. Então acontece aqui, no primeiro momento, sim, um grande gesto de partilha, de fraternidade, de solidariedade e de desapego. Poderiam ter guardado os 5 pães e os 2 peixes, mas ofertaram. Claro, nós não podemos reduzir a Eucaristia ao simples fato da partilha e da solidariedade, mas sem isso a Eucaristia perde muito sim do seu sentido. Perde muito sim do seu sentido. Jesus pega toda essa boa vontade, caridade, preocupação expressa nos 5 pães e 2 peixes, e aí sim, aqui vai haver e vai acontecer verdadeiramente um milagre, uma intervenção do céu. Jesus pega nas mãos e dá graças. Eucaristia significa ação de graças. Abençoa, parte, dá aos discípulos, os discípulos dão ao povo, todos comem, ficam satisfeitos, ficam felizes. Um Jesus que nos quer felizes. A alegria do Evangelho toca também as realidades humanas. Olha, comer, ficar de barriguinha cheia, agora está todo mundo feliz, está todo mundo digno. E claro, a felicidade espiritual. Ainda vai sobrar 12 cestos, É como que um cesto para cada mês do ano, é como que um cesto para cada uma das 12 tribos de Israel. A abundância de Deus, que vem desse primeiro passo que a gente tem que dar na vida. Às vezes, diante de Jesus e da vida que a gente vive, a gente se sente pouco, A gente sente que a gente é 5 pães e 2 peixes diante de uma imensidão de coisas por fazer, desafios e lutas. Veja, meus irmãos, nós vamos dar um passo. Ir até Jesus. Deus age em nós e através de nós. Dai-lhes vós mesmos de comer. Me dá tudo que você tem, ainda que seja pouco, que também você vai ficar saciado. Não só a multidão ficou saciada, os próprios discípulos. Fazer o bem faz bem, Então quem sabe hoje não é dia de irmos a Jesus pedindo isso, Senhor, me multiplica porque eu tô pouco, Tá acabando. Eu quero deixar aí na descrição do vídeo, como recomendação para você, a música do meu amigo João Paulo Montes, O Milagre, que é exatamente esse evangelho. Vale tão a pena você rezar com essa música e o convite que faz, de darmos um passo até Jesus, levar a Ele o nosso pouco, crendo que Ele faz prodígios e maravilhas em nós, através de nós, para que a gente aprenda, irmãos e irmãs, a termos compaixão uns dos outros. E tudo aquilo que a gente não está conseguindo dar ao outro, a gente recebe do próprio Jesus no sacramento da Eucaristia. É esse pão que nos sacia. Por isso é importante a gente comungar bem, com fé e com mais frequência. Talvez seja possível você comungar não só aos domingos. Por que você não faz isso? Por que você deixa só para o domingo? A gente poderia ter tão mais de Cristo em nós, porque a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. É Ele vivo em nós. Quanto mais, melhor. Quanto mais disso, mais dele fica em nós. Para que a gente possa continuar tendo compaixão. E veja, às vezes nem os discípulos tinham compaixão. Compaixão é algo que em nós se esgota, seca e morre. Tem gente que esgota a nossa capacidade de ter compaixão. Nós precisamos ir até Jesus, para que em nós e através de nós, Jesus possa também promover um banquete, não de morte, pecado, como foi o de Herodes, mas um banquete de vida, de solidariedade, fé e salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.